Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Alex Serra, eu sou especialista em Wing Chun Kung Fu, eu já pratico há mais de 36 anos essa arte, sou formado em Hong Kong, na academia do Grandmestre Ip Man, onde Bruce Lee fez parte da escola, né? Treinei no tempo Shaolin, treinei na Montanha Udan, já corri a China toda treinando Kung Fu, e eu acordei agora há pouco, eu acordo bem cedo, né? Acordo normalmente umas 5 horas, e eu já li o computador para começar os meus trabalhos. E nisso apareceu um vídeo de um canal que eu sigo, que eu gosto muito, que é o Nerd Show, falando sobre o Bruce Lee. Esse vídeo eu acho que saiu ontem, não tenho certeza, mas tem algumas informações erradas nesse vídeo, tá? E primeiramente, eu gosto muito do canal, do trabalho do rapaz, tá certo? Só que aí entrou na minha área. E já que eu estou voltando com o meu canal, que eu perdi meu canal no ano passado e no ano retrasado, eu decidi fazer um vídeo, que eu já estou pretendendo fazer isso, falando sobre algumas coisas sobre o Wing Chun Kung Fu, tá certo? Então, eu vou assistir o vídeo, vai ter alguns cortes aqui, e eu vou botar só nas partes que ele errou. Pode ter até outras partes, mas eu vou botar nas partes principais, que o rapaz deve ter pesquisado aí na internet e tal, como a maioria das pessoas fazem, e eu vou tentar consertar algumas coisas que ele falou, né? Então vou ligar aqui o vídeo, vou começar a assistir. Em Hong Kong, nos anos 50, era muito comum que tivesse aquela cultura das brigas de rua, e ele se meteu em cada confusão que até Deus duvida. Só que essa tanta de brigaiada aí foi um motivo principal para ele poder buscar ajuda, porque afinal de contas ele precisava aprender a lutar para poder sobreviver. Só que aí que entra o grande problema de ter nascido nos Estados Unidos, porque lá tem uma regra que não é uma regra escrita, uma lei nem nada, mas eles têm um pequeno costume de não ensinar artes marciais para estrangeiros. E ele é asiático de fato, né? Mas só de ele ter nascido nos Estados Unidos, o pessoal falava assim, não vou ensinar não, ele é um estrangeiro, ele não pode aprender a nossa arte, a nossa cultura e tal. Mas depois de muito pelejar, muito conversar... Então, o Bruce Lee, ele foi treinar com o mestre Ip Man, né? Mas só que ele não era muito aceito. E não é porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas porque a mãe dele tinha descendência holandesa, europeia, certo? Então é por isso que rolou um certo preconceito. Ele vai falar agora sobre com quem ele treinou. Wing Chun Kung Fu, que por acaso foi ensinada para ele por um cara que também ficaria muito famoso, o mestre Ip Man. Uma coisa, não é Ip Man, ele não é o Superman, não é inglês, certo? É Ip Man, Ip Man. Até minha pronúncia não é muito boa em chinês, eu sou péssimo em pronúncia, certo? Mas não é Man, é Man. Eu vejo muita gente falando isso, o mestre Ip Man, o mestre Ip Man, já viu o Peter do canal Ei Nerd, uma galera falando isso, Ip Man, não é Ip Man. E ele não foi aluno do Ip Man, certo? Rolou esse preconceito, então o mestre Ip Man pediu para o Wong Chun Leung, que era um dos alunos mais velhos, para treinar o Bruce Lee, certo? O Bruce Lee treinou com o Wong Chun Leung, o Wong Chun Leung era muito bom. Eu considero o Wong Chun Leung, dentro da linha Ip Man, o melhor. Ele misturava boxe com Wing Chun, que eu acho que veio daí essa ideia do Bruce Lee, né? Ele misturava luta de rua, ganhou mais de 400 lutas, aqueles combates de academia, lutar contra outra academia, outros lutadores e tal. Ele era muito bom Wong Chun Leung, certo? Dentro da linha Ip Man, os alunos do mestre Wong Chun Leung são os melhores. Então Bruce Lee treinava com Wong Chun Leung, certo? Até mostrou no filme que ele treinava com o Ip Man, não é verdade, tá certo? Diz a lenda, dizem, né, nada confirmado, mas que ele até saiu na porrada com um filho de um cara que fazia parte de uma organização que chamava Tríade, que basicamente é aquele negócio da máfia chinesa, né?
Mas aí você tá zoando também, né? E o negócio foi tão feio que os pais dele concordaram que o melhor a se fazer seria mandar ele para os Estados Unidos. Então, ele não lutou com o filho de um integrante da tríade, ele lutou com o filho de um militar, eu não me lembro se ele era inglês ou norte-americano, e por isso o pai, para evitar que ele fosse preso, enviou ele para os Estados Unidos. Em 1959 foi o ano que ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele já começou a dar aula de artes marciais. O estilo que ele ensinava era o Jung Fan Kung Fu, simplesmente significava o Kung Fu do Bruce Lee. Quando o Bruce Lee chegou nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar como ajudante geral de restaurante, certo? Lavava prato, varria, e ele entrou na faculdade e o pessoal, ele começou a ministrar aulas, ele ensinava Wing Chun, certo? O Bruce Lee não era formado em Wing Chun, ele não era nem instrutor, ele estava no segundo nível, de um Kyu. O pessoal fala, algumas pessoas falam que ele estava no terceiro nível, mas não, era o segundo nível de um Kyu de 6, certo? 6 níveis, ele estava no segundo. E ele foi expulso da escola por causa disso. Por isso que ele mudou o nome para Jung Fan Kung Fu, e depois criou o sistema Jeet Kune Do. Era justamente essa versatilidade que ele tinha. Era imprevisível o movimento que ele ia fazer, o estilo que ele... Ah, tá passando uma cena aqui do Bruce Lee jogando ping-pong com um chaco. Essa cena não é real, tá? Isso aí é uma montagem, Bruce Lee nem estava vivo nessa época, e isso é um comercial da Nokia, do celular da Nokia. Aí mostra o Bruce Lee jogando ping-pong com um chaco, tá? Isso é um absurdo. Nesse campeonato também que o Bruce Lee conheceu um lutador muito bom, o John Rhee. Eu queria falar um pouco sobre essa cena, tá? No campeonato, os campeonatos antigamente nos Estados Unidos não tinha contato, certo? E o pessoal ficou muito impressionado com o Bruce Lee, por quê? O que ele fez ali? Ele pegou um capacete de grade do beisebol, certo? Ele pegou aquelas luvas de beisebol, o pessoal fica ali atrás, aquele uniforme daquele cara que fica ali atrás, não sei o nome dessa posição dentro do beisebol. Ele pegou aquela capacete com grade, aquela luva de beisebol, certo? Direita e esquerda, caneleira de motocross e aquela proteção de peito. E ele fez uma apresentação com um aluno que já era faixa preta de outra arte marcial, certo? Ele fez essa apresentação demonstrando essa forma de combate, com contato, certo? Então a gente pode falar que o Bruce Lee, ele criou esses equipamentos. Eu tenho capacete de grade e uma luvinha, a luva de Kyoshu, que parece a luva de Vale Tudo, que praticamente foi baseada nessa apresentação do Bruce Lee. O pessoal do Taekwondo usa muito essa proteção de peito, o pessoal do Kung Fu em campeonato também. A caneleira, que muita gente usa no Muay Thai e outras lutas, eu tenho aqui também. Então, o Bruce Lee, a importância para mim do Bruce Lee é essa, certo? Ele criou muitos equipamentos de treino e outras coisas mais, certo? Outra coisa, o pessoal fala, essa é a única luta real do Bruce Lee. Aquilo não é uma luta real, aquilo é uma apresentação, tá certo? Eu vejo muita gente falando sobre isso. Essa luta aconteceu entre o Wong Jack-man e o Bruce Lee. Esse rapaz também era um grande mestre de artes marciais. Aí tem várias versões do que aconteceu, né? Por exemplo, tem uma que conta que essa luta foi armada pelos mestres de artes marciais lá da China, porque ele supostamente ele estava entregando o conhecimento pro pessoal de fora da China, aquela história toda, sabe? Mas o Wong Jack-man fala que não tem nada a ver com isso e conta uma outra história completamente diferente. Na versão dele, ele contava que o Bruce Lee tinha dito que ninguém ia conseguir vencer ele, tava falando pra Deus e o mundo, que chegou nos ouvidos dele, que desafiou ele pra tirar um racha, tirar a prova. Por que eu falo que a luta foi misteriosa? Essa luta foi feita de portas fechadas e tinha 11 pessoas lá que estavam de testemunha para essa luta. Então, essa luta com o Wong, o Bruce Lee começou a ensinar os estrangeiros, certo? Os chineses não queriam treinar com o Bruce Lee, por causa do preconceito, né? Igual aconteceu na Academia do Ip Man. E ele vai ensinar para quem? Ele começou a ensinar o pessoal na faculdade que ele estudava. Ele começou a ensinar os estrangeiros. O primeiro aluno dele, acho que foi o Jesse Glover, e ele era negro, certo? Aí depois comecei a ensinar outras pessoas, brancos e tal, ele ensinava para qualquer um. Para japonês, que japonês tem uma rixa com os chineses.
Ele sabe para qualquer um, certo? Ele queria ganhar um dinheirinho dele, fazer o marketing dele, falava que ele era o melhor e tudo mais. Então, a comunidade chinesa das artes marciais marcou essa luta com o Wong e o Bruce Lee quase perdeu, certo? E foi aí que ele viu que o que ele tinha aprendido com o Wong Chun Leung era muito limitado, ele só tinha um segundo nível, certo? Ele não tinha tanto conhecimento. E foi aí que ele começou a juntar, a pegar uma técnica do karatê, do judô e de outras artes marciais, de luta livre e tal, para poder melhorar o kung fu dele, a luta dele, a arte marcial dele, ok? Então, e outra coisa, o Wong, o pessoal fica falando que o Wong era um monge Shaolin, ele não era um monge Shaolin, era um praticante kung fu, que falava que treinava um estilo Shaolin, certo? Igual acontece aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Ele não era um monge Shaolin, certo? Então, o Bruce Lee era isso tudo mesmo? Cara, o Bruce Lee é o seguinte, o Bruce Lee ele não tinha tanto conhecimento em cima do Wing Chun. Mas o que ele tinha, ele treinou muito, ele se dedicou muito, pegou elementos de outras artes marciais, juntou, fortaleceu. Tinha pessoas melhores que Bruce Lee? Com certeza. Eu acho o Wong Chun Leung fantástico, certo? Pesquiso muito o Wong Chun Leung e acho ele muito melhor que o Bruce Lee. Mas tem o lance do marketing, e tem o lance da escola, ele foi aluno, certo? Poderia ter pessoas dentro da escola que seriam muito melhor que o Bruce Lee. Outra coisa, eu acho importante o Bruce Lee porque a criação de equipamentos no cinema, porque ele entendia muito bem das câmeras, ele já filmou, começou a filmar desde jovem, né, e praticar artes marciais desde jovem, então ele estudava posicionamento de câmera para melhorar os filmes de artes marciais, ele melhorou muito os filmes de artes marciais. Antigamente os filmes eram assim, ó. E o que ele fez? Pum, 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 pum. Deixou mais rápido, mais ágil o filme. Eu vi um comentário nesse filme do Nerd Show. O pessoal comentou várias coisas e o pessoal é muito copia e cola, né? E eu vi um cara falando assim, acho que o rapaz novo, né? Não, porque o Jet Li é muito mais foda, muito melhor, muito mais ágil, mas o Jet Li não é lutador, certo? O Jet Li e Jack Chan não são lutadores. O Bruce Lee era lutador. O Bruce Lee treinou arte marcial, lutava na rua, brigava na rua com meio de gangue, desafiava outras pessoas. O Bruce Lee era lutador. O Jet Li, ele treinou o Wushu olímpico, que é uma coisa mais acrobática, bem plástica, certo? E não tem combate. O Jet Li mesmo já falou isso em entrevista. Ele não é lutador, é um artista marcial, certo? É um ator marcial. E o Jack Chan vai nessa também. Eles praticam movimentações de luta, certo? Mas ele não é um lutador, ok? O Jack Chan estudou ópera de Pequim, que em muitas cenas da ópera de Pequim tem as histórias do Kung Fu, né? Então eles aprendem acrobacia e tal. Então tem essa grande diferença. Bruce Lee era um grande lutador que fazia filme, tá certo?